Olá, boa noite a todos, boa noite, doutor Brasileiro, seja muito bem-vindo. Boa noite, Patrícia, muito obrigado pelo convite. Eu agradeço em seu nome a Associação Psiquiátrica da Bahia, em nome do Dr. Lucas, o presidente da associação, né? Grande amigo e colega. A gente está à disposição hoje para conversar um pouquinho sobre um tema interessante que é a psiquiatria forense. Isso. E é um prazer receber o senhor aqui. Estamos estreando as lives pela plataforma do Facebook da Associação Psiquiátrica da Bahia. E Lucas me deu essa responsabilidade de falar com um médico jovem, mas conhecedor do tema, né? E que participa da formação de muitos outros médicos também. Então, é um prazer receber o senhor aqui. Eu vou começar me apresentando e depois eu apresento o senhor para que a gente comece a conversar um pouquinho sobre esse tema. Bom, eu sou Patrícia Lemos, eu sou médica formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, psiquiatra formada pelo Programa de Residência Médica da Universidade Federal da Bahia. Eu possuo certificado de atuação em psiquiatria forense pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pela Associação Médica Brasileira. Atuo como médica numa clínica do setor privado, na Clínica Integrar e Saúde. Sou perita tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Estadual, na Vara do Trabalho. E estou atuando no momento como secretária de Assuntos Científicos da Associação Psiquiátrica da Bahia. O Dr. José Brasileiro, ele é médico, psiquiatra forense, com residência médica em psiquiatria pela Universidade Federal da Paraíba, fez residência médica em psiquiatria forense pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, possui título de especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria e certificação em psiquiatria forense pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Atua como preceptor da residência médica em psiquiatria da Universidade Federal da Paraíba, supervisor e preceptor da residência médica em psiquiatria no HC da Universidade Federal do Pernambuco, membro do Departamento de Psiquiatria Forense da Associação Brasileira de Psiquiatria, perito forense da Penitenciária de Psiquiatria Forense da Paraíba, professor na Faculdade de Medicina da Unip, do curso de treinamento em perícias TPMed e mestrando em saúde coletiva. Doutor Brasileiro, e tem tempo ainda para fazer live com a gente em plena sexta-feira à noite. Pois é, ainda tem algumas coisinhas aí que eu cortei, que se for falar tudo, dá muita coisa. Deixa só o que é da área de interesse da psiquiatria forense. Deixar só essa área, né? Mas, assim, tem algumas coisas interessantes. Inclusive, meu tema de mestrado é em psiquiatria forense, associado à questão de direito social e saúde pública, né? Envolve deficiências, né? Deficiências de uma forma geral. Interessante. Sim. Bom, vamos lá para... Então, vamos começar, né? O que é a psiquiatria forense? Bom, então, a psiquiatria forense, ela é uma área de atuação da psiquiatria. É importante a gente ressaltar que a psiquiatria é uma especialidade médica, né? Às vezes as pessoas confundem que a psiquiatria é psicologia, né? Psicologia é uma ciência que tem uma base humana, filosófica e uma base biológica, né? Das ciências sociais, a parte da filosofia, e das ciências biológicas, algumas partes estão relacionadas ao comportamento. Então, isso é a psicologia, e ela envolve uma seara de coisas que não só a questão de adoecimento. A psiquiatria é uma especialidade médica, que está relacionada ao cuidado das pessoas que têm um adoecimento que altere o comportamento e as emoções, tá? E a psiquiatria forense, ela é uma área de atuação que interliga a especialidade de psiquiatria com as searas, as questões do direito, né? Então, a gente atua onde há uma interface entre direito e medicina, especificamente na área de psiquiatria forense.
E quais são, assim, como ocorre a formação em psiquiatria forense? Então, a formação de psiquiatria forense, ela tem vários passos, né? O primeiro ponto, né, que a gente tem que entender é que para ser psiquiatra forense, primeiramente precisa se formar médico, né? Você tem que fazer uma graduação que cursa 6 anos, né? Dura 6 anos, atualmente no Brasil. Posteriormente, você tem duas formas de obter esse título. A forma mais rápida é fazendo uma residência médica de psiquiatria, e posteriormente uma residência médica de psiquiatria forense. E aí são 3 anos de psiquiatria, mais 1 ano de psiquiatria forense. E existe uma forma mais prolongada, né, que é você concluir seu curso, atuar na área durante um tempo, se submeter a uma prova de título, tirar sua certificação de psiquiatra, né, e aí, num segundo momento, se submeter a uma outra prova de título para tirar essa certificação, né? Assim, para quem faz residência médica, não é necessário tirar as certificações nem as titulações. A gente faz, eu, por exemplo, tenho certificação, titulação e residência, eu fiz os dois, mas foi uma opção minha, né? Foi uma opção minha por um interesse acadêmico, um interesse, até uma avaliação própria acerca do meu conhecimento na área. Então, assim, eu tenho a titulação e a certificação, mas também tenho o exercício da profissão em residência médica nas duas áreas. Mas esse é o primeiro caminho para se tornar, né? São os dois caminhos que a gente pode optar. Esse primeiro caminho da residência médica, ele é um caminho que, se a gente for considerar esse tempo dedicado ao estudo, a gente está falando de 6 anos de medicina, 3 anos de residência em psiquiatria, e a residência em psiquiatria forense, ela tem duração de 1 ano, né? 1 ano. A residência de psiquiatria forense, ela tem duração de 1 ano. Infelizmente, a gente só tem 4 serviços no Brasil de residência médica. É importante frisar isso, porque muitas pessoas procuram, até muitas vezes não fazem residência por conta da dificuldade de serviço. Por exemplo, nós estamos no Nordeste. No Nordeste nós não temos nenhum serviço. Já houve no passado, né, um serviço em Fortaleza, que teve apenas 2 anos e depois cessou. Nós não temos serviços no Norte e não temos no Centro-Oeste. Nós temos apenas no Centro-Sul, né? A primeira residência de psiquiatria forense, ela surge no Rio Grande do Sul, foi a residência do professor Taboda, na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, onde eu fiz a minha residência. Posteriormente, surgiu a residência na USP, né, no núcleo de forense. Depois surgiu no Instituto Raul Soares, em Minas Gerais, e, por fim, no Rio de Janeiro, no IPUB, né, que é um centro de formação de excelência em psiquiatria. Então, lá já tinha a extensão, o curso de formação em psiquiatria forense, mas não era residência médica. Depois, tornou-se residência médica em psiquiatria forense. Foi um esforço de todos os professores daquele local, o Chalub, o Talvani, a Cátia, o Alexandre e sucessivas pessoas. E a gente tem, através da residência médica, considerando esses 4 serviços, né, que são basicamente Sul e Sudeste, são quantas vagas que são disponibilizadas por ano? Então, no Rio Grande do Sul são 2, no Raul Soares, a última vez que eu vi, que foi quando fui fazer prova, eram 2, na USP é 1, e na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no IPUB, são 2. Então, nós temos 2, 4, 6, 7. São 7 vagas no Brasil todo. É um número muito pequeno. Eu lembro que, assim, quando eu terminei a residência de psiquiatria, a minha experiência em psiquiatria forense, ela tinha sido regulamentada de acordo com as necessidades da residência médica, mas a gente acaba nem passando por todas, nem conhecendo todas as possibilidades da psiquiatria forense durante a residência, e ao longo do meu exercício como psiquiatra, depois de ter feito a residência,
é que eu fui me aproximando mais da psiquiatria forense através das perícias, do estudo, assim, por conta própria mesmo. E uma das grandes questões para eu não fazer residência médica na época é porque eu já, apesar de ser do Rio Grande do Sul, eu já morava aqui há algum tempo, já estava com a minha vida profissional se estruturando e fazer a residência no Sul ou no Sudeste era inviável naquele momento. Então, para quem vai fazer a prova de título, porque para ter a certificação sem ter feito, quem faz a residência não precisa da certificação. E quem não faz a residência precisa ter um tempo muito maior de prática de psiquiatria forense do que o próprio tempo da residência médica. Então, a gente acaba levando um tempo maior justamente por conta dessa deficiência de serviço de formação em outras regiões que não o Sul e Sudeste. Além do fato do número de psiquiatras forenses, que a gente deve ter quantos hoje no Brasil, mais ou menos? O último levantamento estatístico que eu fiz eram 217. Isso foi ano passado. Fiz um levantamento estatístico anterior, eram 200. Então, a gente tem em torno de 217 psiquiatras forenses. Alguns faleceram, né? Outros passaram na prova de título, e são 7 que saem por ano. Né? Então, assim, a gente tem uma perspectiva... Hoje, nós temos no Brasil todo 217 psiquiatras forenses com titulação em residência. Com residência, atuando na área hoje, nós devemos ter por volta de 80, é um chute assim, sabe? Mas a grande concentração de psiquiatras forenses com formação ainda está no Rio Grande do Sul, né? Assim, porque lá é um centro de formação de referência, né? Puxando sardinha para a minha formação, né? Para a nossa, que você veio de lá também, do Rio Grande do Sul, não deixa de ser. A gente puxa um pouco sardinha para o Rio Grande do Sul. Hoje nós temos um grande nome, uma grande referência na psiquiatria forense no Rio Grande do Sul, que é a professora Lisier de Borba Teles. Temos muitos outros nomes, professora Alcina, entre outros, né, que são importantes para a formação. Vou falar aqui, que eu vou passar um tempinho, mas muito importantes, né, esses dois nomes são atualmente os nomes de bastante referência. E tem um eterno Dr. Taborda, né, que foi uma grande influência, foi quem me motivou a fazer psiquiatria forense no final das contas, e é um cara que é um psiquiatra hoje, que ele faleceu em 2014, mas até hoje eu sempre cito ele em tudo que eu faço, porque ele, para mim, é uma grande inspiração como pessoa, como ser humano e como psiquiatra. Então, para mim, na psiquiatria forense, é um eterno nome, né? Não deixa de ser. Sim, Foi, com certeza. e foi o presidente da seção de psiquiatria forense do WPA durante muito tempo, né? Então, ele foi na Organização Mundial de Psiquiatria, ele foi uma referência no mundo, né? Assim, no mundo, não só para o Brasil. E me conte uma coisa, a gente falou um pouquinho da formação, mas formado o psiquiatra forense, né? Quais são as possíveis áreas de atuação? Então, a psiquiatria forense ela tem diversas áreas de atuação. Eu vou dividir elas para vocês em 3 áreas de atuação grandes e em sub-áreas. A primeira é a área pericial, que é a que o psiquiatra forense mais atua. A segunda é a área correcional ou prisional. E a terceira é a de consultoria, tá? Consultoria barra interconsulta, né? A primeira área pericial, ela se subdivide nos domínios do direito, né, que são criminal, civil, previdenciário, trabalhista, administrativo, familiar, né, são basicamente essas linhas. E aí, para cada área dessa, você tem perícias específicas. Temos a área correcional ou prisional, que é uma área que, particularmente, eu não gosto muito de lidar, porque é uma área
que a gente acaba tendo que servir a dois senhores, eu costumo dizer isso, porque é uma área que você tem que fazer assistência do indivíduo no presídio e tem que considerar as condições de simulação e tudo aquilo. Por exemplo, se estiverem planejando uma rebelião, então você tem que quebrar o sigilo, tem uma série de questões. Essa parte, principalmente parte ética do exercício na questão correcional, não que seja algo antiético, mas essa questão desses dilemas que a gente passa me incomoda um pouco nessa seara correcional, que não é mais fácil. Na necessidade fácil, entendo que é importante. E o último é a parte de consultoria e interconsultas, né, que sempre quando há alguma dúvida a ser sanada, a gente sempre presta essa assistência legal. O que pode, o que não pode. Recentemente a gente teve a questão das teleconsultas, né, as determinações de teleperícias, né, então a psiquiatria forense ela se dispõe a elucidar ou a esclarecer o seu entendimento acerca disso, para os juristas, para os juízes, para quem possa estar ali. E tem as interconsultas também, que é a psiquiatria forense atuando em outras clínicas, né, na pediatria, na psiquiatria infantil, em diversas outras áreas, né, que envolvem outras searas. Mas basicamente, essas são as três grandes áreas e cada uma sub-área especificada. E todas essas áreas com uma demanda de conhecimento que não está relacionada somente ao conhecimento médico, né? Essa é uma das grandes questões da psiquiatria forense. Não basta ser um bom médico, não basta ser um bom médico psiquiatra, a gente também tem que estar sempre atualizado em questão das leis. Recentemente teve toda uma mudança aí na questão das leis trabalhistas, então a gente precisa estar sempre muito atento a isso, porque essas demandas geralmente são questionadas para nós, porque o juiz precisa nós somos o olhar médico do juiz, não é? A gente costuma dizer, né, isso está nos livros de psiquiatria forense, que o psiquiatra forense é um conversor da linguagem. Ele traduz a linguagem médica para a seara jurídica. Para isso, a gente tem que entender o funcionamento jurídico, como se dão as leis, qual a hierarquia das leis. A gente tem que conhecer um pouco do direito, né? Não somos bacharéis em direito de uma forma geral, alguns são. Tem alguns psiquiatras forenses que fizeram formação em direito, né? Mas a gente, apesar de não ser muito conhecedor, a gente acaba tendo que estudar, porque é uma área que a gente é um intérprete, né? A gente associa muito com o direito. Então, o direito ele não é anacrônico, né? Ele segue de acordo com a evolução da sociedade. Então, conforme a sociedade vai evoluindo, o direito vai evoluindo, a gente tem que estar sempre atento a essas questões, né? Então, a gente tem que estar sempre estudando e revisando as coisas, sempre trazendo essas questões. Doutora, eu vou pedir, vou lhe dar um tempinho para tomar uma água e vou fazer uma propaganda aqui das nossas jornadas. A gente vai ter agora, no mês de agosto, no dia 16 de agosto, a gente tem a pré-jornada de Vitória da Conquista, falando sobre transtorno obsessivo compulsivo. A gente tem vários nomes da psiquiatria aqui da Bahia, doutora Ivete Santos, doutor Antônio Freire, doutora Elisa Barros, doutor Lucas Alves, o nosso presidente, doutor Lucas Freitas, doutor Vinícius Pedreira e doutor Arnaldo, que é médico, se eu não me engano, ele é de Vitória da Conquista mesmo. A pré-jornada, todos esses eventos que a gente fará no mês de agosto, eles serão inteiramente online, e a pré-jornada ela ocorre no dia 16 de agosto. O link de inscrição, ele está na página do Facebook da associação, ele está correndo aqui também, e ele está na página do Instagram da Associação Psiquiátrica da Bahia. Além disso, nos dias
28 e 29 de agosto, nós teremos a primeira jornada de psiquiatria do sul da Bahia, uma jornada que presencialmente ela seria toda em Porto Seguro, ela foi pensada para ocorrer lá, mas ela ocorrerá de forma online, e nessa jornada serão abordados temas de atualização em psiquiatria e psiquiatria da infância e adolescência. Então, e um aviso muito importante, quem faz a inscrição para a primeira jornada de psiquiatria do sul da Bahia, de Porto Seguro, ganha a inscrição da pré-jornada de Vitória da Conquista. Mas, para isso, precisa fazer a inscrição aí nessa semana, porque a pré-jornada já ocorre na próxima semana. A gente vai ter grandes nomes na jornada de psiquiatria do sul da Bahia, Dr. Francisco Assunção, psiquiatra infantil, Dr. Irismar, falando sobre transtorno de personalidade, Dr. Taques, falando sobre transtornos alimentares, Dr. Pedro Eugênio, falando sobre dependência química, Dr. William Dunningham, um psiquiatra que participou da formação de muitos médicos aqui na Bahia, Dr. Michel Haddad, numa conferência sobre depressão, ansiedade e sono. Tem alguém aqui que o meu olhar não está me ajudando, mas eu acho que é Dr. Kleber, psiquiatra infantil, doutora Miriam Gorender, Dr. Lucas Alves. Gente, olhem lá, são muitos nomes, muita gente boa, tá? Não vou falar todos os nomes aqui não, senão a gente vai passar uns 5 minutos só falando o nome de todo mundo. A gente tem muita gente de fora, mas a gente também tem muita gente boa que trabalha aqui na Bahia conosco, então entrem na página da associação, e a programação foi preparada com muito carinho, e vale a pena vocês se inscreverem nas jornadas que vão acontecer agora no mês de agosto. Doutor Brasileiro, obrigada por esse tempinho, para que a gente possa fazer a divulgação. Extremamente importante, a jornada está muito rica, né? Confesso a você que está muito bem produzida, nomes como Dr. Ismar, Dr. William Dunningham, né? São referências na psiquiatria, não só atual, mas são referências históricas, né, para a gente tem eles como grandes baluartes da psiquiatria, numa época que a psiquiatria estava ainda engateando para crescer, né? A mim são boas referências, né? E gente nova boa, como Michel, né? E muita gente boa tá aqui também, que já é uma pessoa que já está há algum tempo aí, muito bom, muito bom. Parabéns aí pelo evento. Que bom, que bom. A gente fez ele com muito carinho, e eu acho que o fato dele ser todo online também, de alguma forma, nos ajudou, né, a ter pessoas de vários lugares do país, grandes nomes, que vão poder participar com a gente. Então, não deixem de se inscrever, o link está passando aí para vocês durante a nossa live, e ele está na página da associação. Vou me inscrever, viu? Irei me inscrever. Se inscreva. Tenho certeza que a sua inscrição, a sua inscrição ela já é garantida. Vai ser um prazer contar com a sua presença. Show de bola. Me conte uma coisa. Nos tempos atuais, né? Assim, quais são os aspectos que a gente precisa levar em consideração, e os desafios da psiquiatria forense atualmente? Olha, veja bem, acho que é importante a gente fazer um paralelo histórico da construção da psiquiatria forense para chegar nesse ponto, né? A psiquiatria forense, ela nasce no final do século XIX, início do século XX, por volta de 1881, 1891, ali com uma monografia extremamente relevante, que é da responsabilidade penal dos indivíduo alienado, né? Uma monografia muito relevante. Depois tem a monografia do primeiro indivíduo, do primeiro grande nome da psiquiatria forense, foi Frano Peixoto, que é Epilepsia e Crime, onde ele discute
faz um contraponto à ideia de Lombroso acerca do crime, da epilepsia ser uma condição sine qua non para a postura criminosa, que a gente já sabe que não funciona assim, né? E, assim, a psiquiatria forense ela vai evoluindo, né? Então, ela tem a primeira fase, que é a fase dos primórdios, do nascimento. Depois, ela, a partir da década de 20, do século 20, né, 1921, com a abertura do primeiro hospital de custódia e tratamento, que foi aberto pelo Heitor Carrilho, no Rio de Janeiro, e o segundo, que é lá do Rio Grande do Sul, que é o Instituto Psiquiátrico Forense Dr. Maurício Cardoso, onde eu fiz parte da minha formação, né? Que um é em 1921 e outro é em 1926. E aí você tem um grande desenvolvimento da psiquiatria forense com a sistematização das perícias, o processo de o traço processual das perícias e a evolução da psiquiatria forense. Nós temos um período que ficou conhecido como o período de declínio, que é o período por volta de 1963 a 1994, que existe um baiano extremamente importante nesse período, foi um grande baluarte da psiquiatria que manteve a psiquiatria forense viva nesse período, que foi o professor Rubim de Pinho, Álvaro Rubim de Pinho, né, que foi uma grande referência psiquiátrica da Bahia, que foi o psiquiatra forense que segurou essa barra durante esses 30 anos, de 1963 a 1994. Em 1994, o professor Rubim de Pinho vem a falecer, né, por diversas condições, e nessa época já estava se construindo o departamento, já estava trazendo a ideia, né, o departamento de ética e psiquiatria legal. Inclusive, esse nome foi proposto pelo próprio Rubinho de Pinho, e o pessoal aproveitou. E aí tem o renascimento, a ascensão da segunda onda da psiquiatria forense. Nesse momento, a gente vivenciou esse momento com a abertura do departamento, a gente vivenciou com a prova de título, a abertura das residências, né, foi tudo nesse momento, e o prêmio Rubim de Pinho, que foi um prêmio que a ABP forneceu durante muito tempo para os trabalhos mais relevantes na área de psiquiatria forense. E teve a primeira jornada de psiquiatria forense brasileira, que trouxe nomes como Folino e Arboleda Flores, que são nomes de referência no mundo da psiquiatria forense. E aí hoje eu considero que nós estamos no quinto momento, que eu digo que é a psiquiatria forense no contexto da contemporaneidade. Eu sei que talvez eu não tenha estou sendo ousado nisso, eu não tenho essa formação toda para trazer isso, mas eu entendo que a gente está vivenciando outra época da psiquiatria forense, né? Nós estamos vivenciando a relação da psiquiatria forense em dois braços, né? Um braço de pesquisa muito forte, onde a gente está trabalhando situações sociais vigentes, como a violência doméstica, né? O feminicídio, as questões dos traços sociais influenciando esse indivíduo, né? A professora Lisier tem trabalhos interessantes sobre isso, eu tenho um trabalho interessante sobre tatuagens e psiquiatria forense, existem vários trabalhos nesse contexto: violência conjugal, violência doméstica, feminicídio, né? Assim, a gente tem trabalhos nessa linha mais social, né? E nós temos também o contexto que eu digo da iniciativa privada na psiquiatria forense, que foi cerceada durante muito tempo. Então, muito tempo, os peritos, eles eram ligados à esfera pública. Hoje nós temos o fortalecimento da assistência técnica, né, da interconsulta em psiquiatria forense, e nós temos uma outra vivência que é um exercício liberal do psiquiatra forense que durante muito tempo não existiu. Então, por exemplo, hoje, além das perícias que eu faço institucionais, eu também faço perícias, assistências técnicas, melhor dizendo, privadas. Isso está cada vez mais vigente, é um espaço bem interessante para a psiquiatria forense ocupar, né? O psiquiatra forense entrando na seara privada, né? Que foi muito tempo cerceada. Sim. E acaba que a seara da assistência técnica
é também uma forma de ter mais de um olhar no momento da avaliação pericial, né? Então, a gente tem o olhar do perito, que foi nomeado pelo juiz, e as partes podem nomear os seus assistentes técnicos, o que, de alguma forma, auxilia esse olhar e esse questionamento em relação à lide, né? Eu acho excelente quando eu tenho assistentes técnicos na minha perícia. Eu acho que é uma construção única. Então, assistente técnico, eu estava fazendo uma perícia, né, com os residentes, e aí eu acho maravilhoso. Eu tenho um residente, eu tenho assistente técnico, eu estou dando a aula ali, estou fazendo o processo pericial, eles estão aprendendo ali, estão visualizando, eles fazem, eu supervisiono também. A gente faz um processo bem de construção nesse aspecto. Eu faço a parte teórica com os residentes, faço a parte prática, faço as perícias, eles fazem as perícias, a gente faz junto, a gente discute, né? Olha o que vocês acham, tal. A gente faz aquele debate, faz associação legal, e com assistente técnico, eu peço para o assistente técnico ficar, né? Esse dia a gente tinha um perícia do Exército, e aí o assistente técnico estava na sala e a gente discutiu, né? O assistente técnico trouxe informações extremamente relevantes que ele omitiu, né? O periciano. O periciano omitiu, e aí a gente faz uma construção bem bacana, e é um aprendizado muito bom. Então, assim, eu acho que o assistente técnico ele traz um grande... Eu, inclusive, estimulo os meninos a fazerem psiquiatria forense. Digo, olha, é uma área um pouco, façam, existe uma demanda absurda, assim, a gente não pode absorver a demanda que tem, tanto de perícias quanto de assistência técnica, né? É uma demanda absurda, tanto que a gente está fazendo treinamentos, né, cursos de treinamentos. Eu estou agora vinculado a um curso, como eu falei, de treinamento em perícias, justamente para poder estimular essas pessoas, né, ou habilitar essas pessoas a poder aprender um pouco e a participar desse processo. É um grande aprendizado, né, e eu acho o assistente técnico uma contribuição excepcional. O assistente técnico é essencial. É importante, assim, eu tenho um pouquinho de resguardo em relação ao advogado, porque eu já tive situações em que o advogado tenta muitas vezes coagir, induzir respostas e até mesmo de uma forma beligerante e agressiva, e o assistente técnico tem uma postura mais resguardada, né? Ele tem uma técnica diferente, né? E aí eu acho mais adequado essa postura. Eu acho interessantíssimo essa produção com a presença do assistente técnico. Bem interessante. Até porque o assistente técnico, ele tem uma formação médica também, né? Então, ele acaba trazendo informações que são muito significativas e ele acaba tendo uma abordagem médica durante a assistência técnica, assim, né? Ele uma conduta médica, digamos assim, sem fazer, sem uma das questões que eu acho que é muito importante a gente falar da psiquiatria forense, a gente como perito ou como assistente técnico, a gente não está ali para medicar o indivíduo, não, a gente está ali para avaliar uma determinada situação, né, e dizer se o indivíduo tem alguma doença, se aquela doença interfere, por exemplo, numa perícia previdenciária, se interfere na capacidade laboral dele, numa perícia trabalhista, se foi ou não causado pelo trabalho, se causa incapacidade. Então, a gente não tem ali nós não somos médicos, assistentes, nós somos peritos, então a gente está para avaliar a história de doença, a história do indivíduo e o quanto isso interfere ou não na causa que está sendo levantada, não é isso? Verdade. Assim, a gente tem que fazer a diferença, né? O psiquiatra forense, ele tem o mesmo exame clínico, com algumas nuances, mas o objetivo, a finalidade é diferente. A finalidade do exame médico pericial é diferente do exame médico clínico. O exame médico clínico, a gente elabora um diagnóstico e com esse diagnóstico nós vamos propor uma terapêutica. No exame psiquiátrico forense, no exame médico pericial, nós vamos elaborar um diagnóstico e, a partir desse diagnóstico, tecer comentários médicos legais que vão embasar a nossa conclusão no nosso laudo. Então, basicamente, essa é a função, né? É um conversor de linguagens. Está claro na literatura, isso é bem, bem prático, né?
Uhum. Uma das grandes questões que eu vejo muito, né, em questão da psiquiatria forense, é que, mesmo com a formação, mesmo com o estudo, claro, a gente vivencia isso até na psiquiatria clínica, mas tem uma questão de expertise, assim, tem uma questão de vivência da psiquiatria forense, até porque a gente lida com muitos casos de simulação, né? De pessoas muito bem orientadas para avaliação pericial. O senhor observa isso? Qual a dica que o senhor poderia dar em relação a isso? Olha, eu sou um psiquiatra muito novo. Eu terminei minha residência de psiquiatria forense em janeiro de 2015. Eu tenho 5 anos de psiquiatria forense, né? E aí eu costumo dizer o seguinte: eu tenho uma foto, eu tenho um slide, eu dou essa aula, né? E aí eu sempre coloco o slide com o Dr. Guaraci, que é um amigo que eu tenho um carinho absurdo por ele, pai de Leonardo Machado, que é o nosso atual diretor regional da BP. Leonardo Machado, não, desculpa. Leonardo Machado trabalha comigo, psiquiatra, professor aí, o ato falho. Leonardo Barbosa. Guaraci, o pai de Leonardo Barbosa, que é o nosso diretor regional da BP Nordeste atualmente. Um cara que eu tenho um carinho excepcional também. E Guaraci é uma grande referência que eu tenho pela seguinte: um homem que tem 40 anos de vivência em psiquiatria forense, e aqui também eu tenho a doutora Maria das Neves, também, que é uma pessoa aqui na Paraíba, que ela não é psiquiatra forense de formação, mas se construiu psiquiatra forense, porque está há 40 anos no hospital psiquiátrico de custódia e tratamento, então ela sabe bastante, né? Ela conhece o psicopata pelo cheiro, vamos dizer assim. Então, eu tenho uma referência muito grande por essas pessoas, porque, ao contrário da psiquiatria clínica, que são as evidências que apontam a melhor conduta, na psiquiatria forense, o que aponta a melhor conduta é a experiência. Então, cada vez, quanto mais a gente vê, quanto mais a gente observa, é aquela coisa da psicopatologia asperiana, né? Uhum. Lepeliniana, aquela coisa da psiquiatria clássica, a observação acima de tudo. Então, observe, observe, veja, observe o fenômeno, observe a coisa da fenomenologia, observe bem tudo. Então, assim, o psiquiatra forense, ele é um psiquiatra que ele tem que estar antenado, tem que estar ligado com as mudanças, as atualizações, tem que estar trabalhando com evidência, mas o que pauta a formação do psiquiatra forense como expert é a experiência dele. Hoje eu tenho por volta, na psiquiatria, eu tenho por volta de 1.000 laudos. Talvez um pouco menos ou um pouco mais, mas por volta disso. Entre laudos criminais, que a maioria, afinal, trabalha na penitenciária de psiquiatria forense, mas tem o laudo cíveis, assistência técnica, laudo trabalhista, previdenciário, administrativo, familiar e vai embora. Trabalho em todas as áreas, então eu tenho muito, muito trabalho, mas o grosso é o criminal, que é o que geralmente as pessoas têm mais receio de pegar por conta das simulações. Mas o que forma um bom psiquiatra forense é essa vivência. Quanto mais ele vivencia, mais ele percebe as nuances do simulador. Aquilo vai sendo introjetado nele, ele vai absorvendo. Então eu gosto sempre de discutir com essas pessoas que têm um maior tempo para aprender cada vez mais. Basicamente é isso. Acho que o tempo melhora essa expertise. Isso é muito importante, né? Porque a gente é um conhecimento que a gente aprende com o outro, que a gente aprende com o colega, né? E eu acho bacana que a psiquiatria forense ela nos dá essa possibilidade, até porque ela nos dá a possibilidade de discutir com outros colegas, discutir com outros psiquiatras forenses, de discutir com os assistentes técnicos. Eu acho que essa troca que existe muito, a gente aqui na Bahia, nós temos
num dos lugares onde eu trabalho, nós temos um grupo de psiquiatras forenses, assim, então, às vezes, a gente entra ali em contato e diz, espera aí, olha, eu tô com uma dificuldade nisso, a pessoa que é mais experiente, como é que a gente lida com isso, né, porque são nuances do dia a dia da psiquiatria forense que não está escrito no livro. Não tá, definitivamente. Eu acho que vale a pena ressaltar que, por exemplo, nas residências médicas que eu supervisiono, eu sempre pondero, eu digo, eu quero que todo residente faça perícia. Todo residente que passar por mim vai fazer perícia. O número de perícias é bem inferior ao da formação de psiquiatria forense, é bem inferior, mas você vai ter uma vivência em psiquiatria forense com as perícias. Você vai fazer perícia para aprender, porque perícia só se aprende fazendo. Então, Sim. todo mundo. Porque tem. Isso até é uma ponderação que eu coloco no departamento quando é colocada a questão da formação do psiquiatra forense, sempre coloco. A grande maioria das residências de psiquiatria do Brasil ela tem uma formação eminentemente teórica em psiquiatria forense. É importante que se ressalte que nos dias de hoje nós temos que estimular a prática em psiquiatria forense. Por quê? Porque por mais que o indivíduo tenha o conhecimento teórico, se ele não vivenciar a prática, ele não vai aprender. Então, eu sempre trago essa sugestão, eu sempre trago essa colocação de fazer, de ponderar, colocar os residentes para fazerem os laudos e a gente discutir. Óbvio, eu vou estar com eles supervisionando, fazendo esse processo. Né? Quem assina o laudo sou eu, né? Obviamente. Mas é importante que eles observem isso, porque que eles façam isso para que eles peguem mão. Porque vamos supor que eu esteja no interior da Bahia, o juiz mentiu em fazer uma perícia e não tem quem faça. Eu posso pedir escusas, o juiz negar, posso alegar uma coisa e eu vou ter que fazer. E aí? Pelo menos eu tenho uma experiência. Até para pedir escusa você tem que saber como fazer e a gente ensina, né, nas aulas de psiquiatria forense. Então, assim, além da parte teórica, a gente tem que reforçar a parte prática, que durante muito tempo ficou apagada e hoje é uma das coisas que eu mais defendo nessa questão é de inserir mais atividades práticas de psiquiatria forense. Assim. Vai fazer perícia no manicômio judiciário, no hospital de custódia e tratamento, nos IPFs, vai fazer perícia nos fóruns, com os seus preceptores, vai marcar perícia na universidade, como a gente tem, faz e a gente vê, aplica e aprende a fazer, discute os laudos, faz a manufatura dos laudos, corrige, diz que está certo, está errado, para eles saírem com formação para atuarem também, entendeu? Não como um psiquiatra forense de experiência, mas numa emergência, numa situação, eles puderem atuar. Até porque essa é uma informação que muitas vezes, dependendo do local de formação, nem na formação médica isso é falado, né? Então, as pessoas, muitas vezes, os médicos, não sabem que podem atuar ou que podem ser chamados para responder alguma questão judicial, para auxiliar o juiz em alguma questão. Então, quanto mais os alunos, até da medicina e principalmente os da psiquiatria em relação à psiquiatria forense, entrarem em contato com isso, é importante, porque a gente acaba mostrando, né, que existe também essa área de atuação e que é uma área de atuação que precisa de formação, precisa de exposição a isso, porque sendo médico, sendo psiquiatra forense, eu lembro que recém-formada, eu fui numa cidade do interior da Bahia, eu formei em Porto Alegre e vim embora para a Bahia, e eu fui chamada para elucidar uma situação, né? Então, a gente precisa ter contato com isso até na formação de medicina. Isso eu acho extremamente relevante que você falou, né? Eu posso citar que eu trabalho muito incisivamente isso. Para quem me acompanha nas redes sociais, no Instagram, DR José Brasileiro, vocês podem ver, terça-feira, o diretor acadêmico de medicina da faculdade que eu ministro vai falar sobre realidades médicas e o tema foi psiquiatria forense.
Então, assim, eles vão abordar especificamente a realidade médica do psiquiatra que estão fazendo das especialidades médicas, né? Ginecologia, neurocirurgia, medicina de família e comunidade, e escolheram psiquiatria forense. A gente abriu uma liga acadêmica de saúde mental e psiquiatria forense. Também temos essa liga, que tem uma abordagem nessa linha. Também estimulamos seminários. Eu estou com um aluno que está fazendo uma monografia sobre a prevalência e o perfil criminológico e epidemiológico de violência conjugal, de perícias de violência conjugal no Instituto Psiquiátrico Forense. Então, eu estimulo bastante, dá para perceber que eu sou bem empolgado com o tema, né? Mas eu estimulo meus alunos bastante a trabalharem com isso, eles adoram, assim. A gente já falou sobre personalidades psicopáticas do Kurt Schneider, falamos sobre, a gente faz associações com N situações, com N situações acerca de vídeos, de filmes, de tudo isso que a gente pode falar para discutir. Assim, é um estímulo, os estudantes adoram, tem estimulado bastante. Eu tive muita sorte de uma vez fazer uma assistência técnica, e quando chegar lá, a assistência técnica da outra parte era um residente que eu ensinei a fazer laudo. Então, assim, a gente fica super empolgado. E aí, cara, estou muito feliz que você está aqui, vamos fazer esse negócio, cada um vai o seu. Mas a gente se colabora, contribui, e é ótimo. Acho que eu indiquei até ele na época. Ligaram para mim, eu já estava com a outra parte, eu disse, olha, vou indicar um colega que pode fazer. E assim, a gente faz. Eu acho isso maravilhoso, eu acho que a construção é essa mesmo. Sempre uma pergunta que surge é o mercado, né? O mercado é bem amplo e aberto, dá para a gente trabalhar na seara pública, na seara privada, né? Enfim, tem muitas coisas, é muito Nossa, ele é muito vasto. Ele é muito vasto. Eu trabalho basicamente em assistência técnica, trabalhista e previdenciária, e também como perita, eu não trabalho com criminal, então, mas existem inúmeras possibilidades, né? Assim, e é uma área. Eu lembro que logo que eu comecei a trabalhar como perita, entrei em contato com uma psiquiatra forense daqui da Bahia, que é a doutora Denise, que é uma pessoa muito querida por mim, assim, que tem um trabalho muito bacana de violência, que trabalha com mulheres vítimas de violência. Então, a gente acaba tendo trocas em vários momentos da vida, né? E vai tendo essa interface também entre os próprios psiquiatras forenses, que um vai acionando o outro e vai referendando um colega e às vezes até consultando um colega em algo que está tendo uma dificuldade. Então, essa troca na psiquiatria forense ela é extremamente importante. Eu acho extremamente interessante você tocar no nome de Denise, porque Denise é uma das grandes psiquiatras forenses que nós temos no Brasil, né? Uma boa referência, vai para congressos internacionais, leva trabalho bastante, produz bastante, um grande nome da psiquiatria forense da Bahia, né? Produz bastante. E é uma referência, um espelho para muitas pessoas, né? A gente acaba aproveitando e bebendo um pouquinho de cada uma dessas pessoas. É um grande aprendizado. Com certeza. E assim, eu acho que é isso. Eu gosto muito de construir essa. Eu sou o pessoal está falando, você tem uma quedinha para psiquiatria forense, você tem uma quedona, né? Eu sou um entusiasta da psiquiatria forense, em todas as áreas, eu divulgo por onde eu passo, eu trabalho estimulando os residentes a fazerem. Já trabalhei com temáticas de monografia de psiquiatria forense com os residentes. A gente produz bastante. Recentemente eu soube que um artigo meu foi citado por uma revista de neurodesenvolvimento, e aí a gente vai vendo as coisas sempre de psiquiatria forense, sempre vai se estimulando e querendo produzir cada vez mais. Mais ou menos é interessante essa perspectiva, né? Eu acho bom. E muito bom a tua fala, muito boa a tua fala de levar isso para a academia, né? Levar isso para os estudantes mesmo, para a graduação. Porque a gente não tem, não sabe, né? Sim. Às vezes eles procuram, desculpa interromper assim, mas às vezes eles procuram a psiquiatria pela expertise na psiquiatria forense, porque assistiram um filme,
assistiram uma coisa, tem a coisa da psiquiatria forense, querem aquilo, mas quando vão em grosso, as residências não abordam o tema, não trazem experiência, enfim. Pois é, pois é. Doutor, eu queria lhe perguntar, assim, dicas, considerações finais, o que o senhor pode dizer para um médico que está em formação e que está nos vendo agora, e que pensa na possibilidade de psiquiatria forense, ou para os nossos colegas psiquiatras, que muitos deles não tiveram um contato com a psiquiatria forense, o que o senhor diria, né, para esses colegas todos em relação à psiquiatria forense? Claro que depois de tanto entusiasmo, acho que muita gente ficou entusiasmada também, vai querer estudar mais, vai querer conhecer mais, isso é muito importante, a ideia da live é justamente essa, mas eu abro agora para que o senhor faça suas considerações finais e dê dicas aí para os nossos colegas médicos. Então, vamos lá. Primeiro ponto, né? Para quem quer se interessar, conhecer a área, a ABP tem uma vasta produção, a Associação Brasileira de Psiquiatria tem uma vasta produção na área, né? A professora Elisia faz um excelente trabalho coordenando o Departamento de Psiquiatria Forense, né? Ela é uma pessoa muito que produz muito nessa área, né? E traz muita coisa. Outras pessoas têm produzido bastante, isso é muito relevante e importante. E aí, o que eu sugiro? A ABP ela produz muitos cursos, traz muitas webinars, videoaulas, traz ABPs TVs, né? A semana passada, o ABP TV nosso foi de psiquiatria forense, de avaliação de risco, né? A gente tem os PECs, né? Inclusive, eu tenho um PEC, né? Que é a questão da educação continuada da ABP, né? Tenho a sua Enfim. aula toda escrita, todos os itens, fui lá pescar na sua aula, nas minhas anotações da sua aula, porque eu estudei sua aula, estudei todas as aulas de forense que tem no PEC, o PEC está bem bacana em psiquiatria forense. Pois é, então é uma boa oportunidade. Os PECs de psiquiatria forense são muito bons. As pessoas que fizeram os PECs, puxando jabá um pouquinho para o lado, né, da gente, as pessoas que fizeram os PECs são muito profissionais e competentes e produzem um bom trabalho em relação a isso. E aí, a sugestão que eu faço é vocês procurarem se formar em relação a isso. Quem tiver interesse em fazer a residência, existem esses 4 grandes centros, né? A gente está querendo formar mais psiquiatras forenses para abrir mais centros, né? Porque a grande dificuldade de ter mais centros para formar psiquiatras forenses é que eles estão acumulados em micro-regiões e aí fica difícil a gente formar um centro de psiquiatria forense, por exemplo, no Nordeste. Né? Fica muito difícil. Porque os grandes centros de psiquiatria não acumulam a quantidade de profissionais que têm um perfil academicista de pesquisa que possa fornecer uma formação boa em psiquiatria forense. Assim. Infelizmente, porque a gente tem uma quantidade muito pequena e se concentra mais na região centro-sul, né? Nós temos núcleos bons na Bahia, núcleos bons no Ceará, né? Mas a gente, basicamente, por exemplo, aqui na Paraíba, nós temos 3 psiquiatras forenses, né? De formação, temos 2 de residência médica. Então, é uma quantidade muito pequena para fazer um centro de formação, né? Então, isso é uma coisa importante, né? É importante relevar isso, né? Trazer essa coisa. Então, assim, para quem tiver interesse em fazer a residência, procurar os grandes centros. Para quem tem interesse de fazer a prova de título, fazer os PECs, estudar, fazer os cursos, tem cursos bons de formação, principalmente os fornecidos pela ABP, até porque é importante ressaltar que essas pessoas são as pessoas que têm a melhor qualificação na área no Brasil, quem mais produzem no Brasil nessa área. Então, assim, basicamente é isso, né, que eu falo, trazer. É isso. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser trazer, a gente está à disposição para responder. Eu vou aproveitar também para falar rapidinho aqui de novo das jornadas que está passando aqui na
na página da Associação Psiquiátrica. A gente vai ter no dia 16 de agosto a pré-jornada de Vitória da Conquista, e nos dias 26 e 28 de agosto a gente tem a primeira jornada do sul da Bahia, a jornada de Porto Seguro. Esses dois eventos, eles são totalmente online, e a gente vai contar com grandes nomes, tanto da psiquiatria baiana, quanto da psiquiatria brasileira e mundial, porque a gente tem excelentes psiquiatras reconhecidos mundialmente aqui no Brasil. A inscrição, o link de inscrição, ele está na página da associação, e quem se inscreve para a jornada de psiquiatria do sul da Bahia, a jornada de Porto Seguro, que vai acontecer nos dias 28 e 29 de agosto, ganha a inscrição para a pré-jornada de psiquiatria de Vitória da Conquista, que já vai acontecer no próximo final de semana. Então, fiquem ligados, acessem, façam a sua inscrição, porque são eventos imperdíveis. Tenho certeza que quando a gente acabar essa live aqui, doutor Brasileiro, a sua inscrição já vai estar sendo entregue para o senhor, porque eu tenho certeza que o nosso presidente está providenciando isso agora. Aguardando, vou cobrar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu lhe agradeço muito pela sua presença. Eu acho que esse é um tema, como a gente já disse, né, que se fala muito pouco na formação médica, que nem todo mundo na formação de psiquiatria tem a prática, a experiência de vivenciar a psiquiatria forense. Eu lhe agradeço esse tempo disponibilizado para nós nessa primeira transmissão através do Facebook. Então, um prazer enorme. Eu até tremi um pouco quando o Lucas me falou que eu ia falar com o senhor. Eu disse, como assim, gente? Eu fiz a aula dele, uma pessoa super empolgada em relação à psiquiatria forense. Fui estudar mais ainda para poder falar com o senhor aqui. É um prazer, admiro muito o seu trabalho. Espero que a gente tenha conseguido, nesse momento aqui, fazer com que vários colegas médicos e colegas psiquiatras tenham um interesse pela psiquiatria forense e que busquem a formação e que busquem estudar cada vez mais. E, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Tenho certeza que foi muito esclarecedor para todo mundo que está assistindo. Eu só tenho a agradecer, em seu nome, a Associação Psiquiátrica da Bahia, né? Ao nome de Lucas, enfim, todos vocês que me convidaram para essa oportunidade. Eu estou sempre à disposição para discutir diversos temas, não só da psiquiatria forense, mas do que vocês quiserem acerca da psiquiatria. Foi um prazer, Patrícia, lhe conhecer. Agradeço, assim, fico feliz que a minha aula tenha estimulado você a estudar, a procurar, ou até tenha se empolgado mais com a área da psiquiatria forense. A ideia é essa mesmo, né? Não sou vamos dizer assim, eu não sou um grande, sou muito novo, né, nessa área, mas a gente sempre estuda e traz muita coisa, e a gente, quando pode contribuir, colaborar, é um prazer, uma satisfação para a gente. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, doutor Brasileiro, e boa noite, pessoal. Muito obrigada por todos vocês que estiveram conosco até esse horário, e nos vemos na semana que vem nos eventos, na pré-jornada de Vitória da Conquista. Um abraço a todos. Um abraço.